Atingir hoje mais uma marca, né, de 4 jogos aí, com 4 vitórias consecutivas. Acho que isso é muito importante. A gente tem muita coisa a evoluir, a melhorar. Isso é o mais interessante, né? A gente ainda vê perspectiva de melhora e de evolução. Mas parabenizar o grupo mais uma vez pela entrega, por não ter desistido em nenhum momento. Tivemos inúmeras chances, né? Mas acho que valeu foi mais uma vez os 3 pontos da vitória. Você veio com propostas de primeiro e segundo tempo. Primeiro tempo, 3 zagueiros. Segundo tempo, 2 volantes, 2 zagueiros. O que você sentiu? Que dava que partir para cima, dava para render mais do que aquilo que rendeu no primeiro tempo? Nós temos um clássico domingo. O departamento médico vetou alguns atletas, né? No caso do Furtado e o Samuel. O André, eu não tenho que João Paulo Massaro, técnico pensa dos 2 cartões amarelos que eles estavam. E o Luizinho foi simplesmente por questões táticas mesmo, foi uma opção. Mas mudamos algumas coisas no elenco, né? Mas principalmente por conta de cansaço pelo departamento médico, que faz parte, não estou nem reclamando. E por conta disso eu optei por 3 zagueiros, porque o Rodrigo continua no departamento médico e eu não tinha volante. O Ivo estava fora, então eu preferi dar uma consistência, ter mais posse de bola, porque eu sabia que eu teria peças para abrir o time no segundo tempo. O caso do Lucas Ian, para o torcedor, né? Foi uma grata surpresa, mas já está há 20 dias treinando comigo, então eu sabia do potencial do atleta. Tinha o Luizinho de velocidade, Léo de velocidade, o Williams, então eu sabia onde eu podia abrir o time. O que eu não sabia, por exemplo, é que o Lucas, que o Júnior ia sentir uma câimbra. Naquele momento nós não teríamos nenhum lateral, já que o Samuel estava lesionado. Então tivemos que pôr o Luizinho para o lateral direito, mas isso faz parte, acho que é um improviso. Não tem que lamentar, dar parabéns ao Luizinho que se prontificou a descer a linha ali para ajudar. São propostas que a gente tem que analisar os 90 minutos. Eu sempre falei, não adianta a gente pensar nos 45 iniciais. Eu fiz uma proposta realmente mais solidez, coloquei o Roque, só tirei o Roque porque ele tinha tomado um cartão amarelo. E a arbitragem, para mim, hoje, ela não foi boa, dos 2 lados. Se eu não me engano, teve um pênalti, dizem que foi legítimo, eu dali de baixo daria o pênalti, mas eu não posso, eu tô, né, firmar, mas foi me passado pela TV que realmente foi pênalti. Isso prejudica muito, né, em trabalho. Foi até que eu falei para o quarto, falei, tá, você fala que não foi pênalti, mas e se foi, como é que você vai voltar? Ele estava muito convicto, tudo bem. Eu acabei tirando o Roque Júnior por conta disso. Um garoto jovem, fez sua estreia no profissional como titular, aguentou o jogo, estava super tranquilo, mas eu não poderia correr o risco de ficar com um jogador a menos devido à conduta, né, de como estava sendo arbitrado. Então eu preferi tirar o Roque. Então a proposta mudou um pouco, abrir mais o time, obviamente, mas também pequeno, sentindo a necessidade de vencer a partida. Vi que havia possibilidade, então quis fazer uma proposta de jogo, arrisquei com o André por dentro, mas o Lucas, o Luizinho já eram propostas do próprio Léo de entrar no decorrer do jogo para a gente ter velocidade. O importante, né, Paulo, que o time mais uma vez conseguiu mostrar um bom futebol, principalmente no segundo tempo, e aí continuar invicto, líder absoluto do campeonato e um passe importante para conseguir a classificação. Não, sem dúvida, eu tenho consciência que o primeiro tempo não foi assim, de encher os olhos. Até pela tanto de mudança que a gente fez, mas eu tenho que pensar no campeonato, eu tenho que pensar no todo. Não adianta eu viver somente o momento e aí chega domingo a gente tem um clássico, nós temos uma sequência, né, de trabalho, então eu sabia do risco que eu estava correndo, de como seria uma performance do jogo, mas eu também sabia que eu tenho 90 minutos, uns 45 às vezes mais fechado, com outra proposta, mas com possibilidade de abrir o time. Foi o que eu fiz, né? Acreditando no poder do meu elenco, né, na individualidade dos atletas, então eu preferi optar por todo esse contexto que eu contei, de entrar com uma equipe mais sólida, sentir mais o jogo, entender um pouco mais, e aí sim abrir no segundo tempo. Eu gostei muito do segundo tempo, tivemos muitas chances, nós demoramos muito a fazer o gol. Tivemos chances assim, claras, cara a cara. 4 de gol. Então assim, isso são números que a gente, sim, isso é o que eu vou ter que trabalhar muita semana. A gente vem, na verdade, tem muitas chances. Às vezes o placar é 1-0, 2-1, e a gente não analisa o tanto de chances, a gente está errando. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar. Lógico, eu vou enaltecer os atletas pelas chances criadas, mas vou, né, trabalhar para caprichar nessa finalização, a gente tem um pouco mais de tranquilidade, né, no jogo. Quando você fala que gostou muito do segundo tempo, muito se deve pelo enxame, né? Ele até falou essa palavra, o enxame que o Lucas fez quando entrou no jogo. O torcedor saiu encantado, você já conhecia há 20 dias, mas conhecia jogando para valer. Quanto te encantou o Lucas? Tá muito, era uma péssima característica que a gente não tinha, por isso que ele foi contratado. Na conversa nossa com a diretoria, uma coisa que ele vinha pedindo, o jogador que a gente chama de 1 para 1. Muito importante esse atleta da quebra de linha, ele tem um conteúdo individual muito grande, ele é ambidestro, muito difícil para o adversário, não sabe para que lado ele vai sair,
assim, de uma velocidade muito boa. Então, ele conseguiu quebrar linhas e ele fazia lances onde gerava superioridade numérica para nós. Ele saía de uma marcação. Isso aí todo treinador gosta. Eu estou super satisfeito, parabenizar o atleta por isso. Mas sim, a equipe também que sabia a característica dele e o alimentou, dando bolas para ele poder fazer isso. É isso que eu acho que é o mais interessante, que é o que eu passo. Nossa equipe tem que se conhecer. Nossos atletas têm que ter esse entrosamento. É onde eu brinco muito com eles. Aí, poxa, como é que é aí? E a amizade, como é que tá? Tá sabendo um pouco mais do seu companheiro? É essa característica. Ou ele é dessa ou canhoto, você sabe onde ele quer receber a bola? Isso faz parte do futebol. Então, acho que o nosso grupo entender a característica de cada atleta fez com que, no caso, eles entendessem o Lucas, eles alimentaram o Lucas, dando passo para ele e incentivando esse indivíduo. Então, assim, eu estou super satisfeito, era uma peça que estava faltando, né? A gente tem muita coisa ainda para corrigir, mas eu volto a dizer, estou muito feliz porque eu sei que existe margem de evolução.